Olá, boa noite. No Vaticano, durante a catequese. Papa anuncia a canonização dos beatos Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Justiça Social. Medida aprovada na Câmara busca ampliar acesso ao serviço público. Feriado Nacional da Consciência Negra. Data marca a herança cultural trazida pelos africanos e o combate ao racismo. Pesquisa revela que 78% dos paulistanos percebem diferença de tratamento entre negros e brancos. Apostas online. Governo cria medidas para a proteção de crianças e adolescentes. Mais de 40% dos endividados brasileiros já realizaram apostas online na esperança de quitar suas dívidas. Acampamento para músicos na Canção Nova. Evento acontece no fim de semana e tem atividade inédita. Você está na Canção Nova e este é o Canção Nova Notícias, que começa agora, a serviço da vida e da esperança. A cada quarta-feira, o Papa Francisco tem falado sobre o espírito e a esposa. Na catequese de hoje, ressaltou a ação carismática como forma de atuação do Espírito Santo na Igreja e anunciou a canonização dos beatos Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Na Praça São Pedro, tomada pelos fiéis, o Papa Francisco fez o anúncio esperado pela juventude católica. Canonizzerò il beato Carlo Acutis. No próximo ano, na Jornada das Crianças e dos Adolescentes, eu canonizarei o beato Carlo Acutis e na Jornada dos Jovens do próximo ano, canonizarei o beato Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati. As crianças que estão em Roma para a Jornada Internacional pelos Direitos da Infância e da Adolescência, celebrado hoje, se aproximaram de Francisco, logo após ele revelar que no dia 3 de fevereiro, o Vaticano sediará o Encontro Mundial dos Direitos das Crianças, o encontro que terá a participação de especialistas e personalidades de diversos países terá como tema Vamos amá-los e protegê-los. Sarà l'occasione per individuare nuove vie volte. Será a ocasião para identificar novos caminhos, socorrer e proteger melhor as crianças, ainda sem direitos, que vivem em condições precárias, são exploradas e abusadas e sofrem as consequências dramáticas das guerras, disse o pontífice, que agradeceu ao grupo de preparação da jornada. Grazie a tutti voi che state facendo questo. Obrigada a todos vocês que estão fazendo isso. Com a presença da primeira-dama da Ucrânia, o Papa recordou a triste marca de 1000 dias de guerra no país e leu a carta de um jovem universitário ucraniano. Padre, quando mercoledì ricorderà il mio paese. Padre, na quarta-feira o Senhor recordará o meu país e terá a oportunidade de falar a todo mundo do 1000º dia desta terrível guerra. Lhe peço, não fale somente do nosso sofrimento, mas seja testemunho da nossa fé, mesmo que imperfeita. Seu valor não diminuiu, mas pinta com pincéis dolorosos o quadro do Cristo ressuscitado, escreveu o jovem ao Papa. Dando continuidade ao ciclo de catequeses sobre o espírito e a esposa, Francisco falou da ação carismática como forma de atuação do Espírito Santo na Igreja. Ao definir o que é o carisma, explicou que este é o dom dado para proveito comum e que não é dado da mesma forma a todos. Os carismas são as joias ou os ornamentos que o Espírito Santo distribui para tornar bela a esposa de Cristo, completou. O Santo Padre explicou que quando falamos dos carismas, devemos acabar com o mal-entendido de os identificar com os dons e capacidades espetaculares. Pelo contrário, afirmou, esses são dons comuns que adquirem valor extraordinário se inspirados pelo Espírito Santo e encarnados nas situações da vida com amor. E agli sposi novelli. Durante a catequese, o Papa Francisco fez a tradicional saudação aos recém-casados. Foi um momento muito especial, onde a gente pôde estar próximo do Papa, né, e receber a bênção
a bênção sobre o nosso casamento. Na catequese, o Papa ainda falou sobre a diversidade de dons e carismas, e eu vi muito isso, uma diversidade de pessoas do mundo todo, mas todo mundo com essa devoção, com esse fervor, sabe, com esse carinho pelo Papa. Foi muito bonito viver isso tudo. Faleceu hoje Dom José Luiz Ascona, bispo emérito de Marajó, no Pará. O religioso tinha 84 anos e estava internado no hospital psiquiátrico, no Hospital Porto Dias, em Belém. Dom Ascona é natural da Espanha e foi ordenado sacerdote na Basílica de São João do Latrão, em Roma, em pleno Concílio Vaticano II. Sua ordenação episcopal aconteceu em 1987, pelo então Papa João Paulo II. O religioso foi conhecido e respeitado por sua luta contra o tráfico humano e a prostituição infantil, especialmente na ilha do Marajó, no Pará. O bispo emérito da prelazia do Marajó já esteve diversas vezes na sede da comunidade Canção Nova, onde apresentava com autoridade Cristo em sua humildade e amor infinito. Jesus é rei no pobre, no pequeno, no abandonado, no mais pequenino da terra. Aí ele é rei, aí ele é o Senhor, aí está o julgamento de Deus para todas as nações, para o presidente da República e para o caboclo do Marajó. Aí está o rei. Dom Ascona tinha como lema episcopal "Em nome do Senhor". Em junho deste ano foi diagnosticado com câncer no pâncreas, mas sua idade avançada e fragilidade o impediram de se submeter a procedimentos cirúrgicos. A Páscoa do pastor agostiniano deixa lágrimas e corações quebrantados, mas a certeza da vida eterna e o encontro com Cristo vivo confortam e trazem esperança. No próximo domingo chega ao fim o ano litúrgico, é o dia da Festa de Cristo Rei do Universo. Matheus Alves está ao vivo na paróquia Cristo Rei, em Lorena, interior paulista, e mostra como será a rotina até o dia da festa. Olá, Matheus, boa noite. Boa noite, Sabará, você que acompanha o Canção Nova Notícias. A gente está na matriz de Cristo Rei, da paróquia Cristo Rei, na cidade de Lorena, aqui no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Nas imagens de Ederaldo Paulini, aqui atrás, a paróquia, neste sétimo dia da novena, já se organiza para daqui a pouquinho rezar a Santa Missa. Antes, estava acontecendo a oração do Santo Terço. Aqui na parte de fora, em frente à igreja, são vendidas algumas lembrancinhas, e o Ederaldo vai mostrar pra gente algumas lembrancinhas para ajudar nas obras sociais da igreja. Do lado de cá tem algumas guloseimas, alguns doces, e os membros da paróquia estão aqui para atender todos que chegam. Do lado de lá tem também as prendas do leilão que acontece daqui a pouquinho, e tem também a quermesse. Mas quem vai falar comigo um pouco mais sobre a novena é o Padre Ricardo, que é vigário aqui da paróquia de Cristo Rei. Padre, boa noite. Como estão esses dias de novena? Boa noite. Tem sido momentos de graças, momentos de bênção. Deus está visitando através do Cristo Rei a nossa paróquia e vivendo esse momento de fechamento de ciclo para entrarmos num ciclo novo juntamente com o nosso Senhor. Então tem sido uma bênção, graças a Deus. E como fica a programação até o próximo domingo? Então, a programação é todos os dias às 19 horas com a missa, né? E depois vamos ter um momento de convivência, de fraternidade, com comes e bebes aqui mesmo na frente da nossa paróquia. E no domingo nós teremos todas as missas das 8, das 10 com o nosso bispo diocesano, Dom Vladimir, depois um almoço real, juntamente com toda a paróquia e todo o povo de Lorena e região. E depois, às 17 horas, teremos também a Santa Missa, seguida com adoração, percorreremos juntamente aqui no bairro, e às 19 horas encerra as nossas festividades com a nossa quermesse final do nosso Cristo Rei. É isso, Padre, obrigado por sua participação aqui conosco. Nessa tarde, Ederaldo Paulini e eu estivemos aqui na paróquia de Cristo Rei, acompanhando devotos do Cristo Rei. E eu convido você a assistir comigo agora as histórias que a gente vai contar. A festa de Cristo Rei é um encerramento de um ciclo. Chega ao fim o ano litúrgico e tem início o advento. Nas histórias de devoção de hoje, você vai conhecer o Washington, que em 2019 perdeu a mãe e viu na fé motivos para continuar a viver.
E do outro lado, Cassandra, que perdeu a filha aos 15 anos, uma menina muito nova que deixou um legado de fé, esperança e resiliência. Eu comecei a participar mais das rotinas daqui de dentro, aí hoje eu faço parte de pastorais, mas eu só entendi essa verdade estar dentro da igreja porque eu vi o conforto que a igreja traz. Achei dentro do Cristo Rei essa alegria. Para os filhos, os pais inspiram fé. A gente precisa seguir o caminho de Deus, servir a Deus e, de fato, se entregar quando a gente está aqui dentro da paróquia de corpo e alma. Pedro não segura as lágrimas. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. A gente sofreu muito, assim, onde não tinha onde morar, a gente está vivendo de favor. E doía isso dentro de mim, vendo meus filhos, pai, eu queria ter um quarto, eu queria ter isso. E, nossa, meu Deus, quando que eu vou ter a minha oportunidade também? E hoje eu tenho essa oportunidade, eu vivo, piso nela, numa casa própria. Eles são a nossa força, nossa fortaleza, né? A gente vive por eles, o que a gente faz por eles, primeiramente, a gente, tudo por Deus, depois por eles, né? Viva Cristo Rei! Diante da angústia, a aceitação. Entregar a vida da filha é um exemplo de amor incondicional ao crucificado. Minha filha tinha uma doença rara, né? Uma doença... 130 pessoas só tem no Brasil. Ela fazia adoração ao Santíssimo, ela ia para a igreja, ela louvava o Senhor. Por mais que ela, tivesse os problemas de saúde, ela não deixou de sorrir. Os sinais do sagrado eram nítidos para a mãe. Ouvi da boca do médico, da médica. Cassandra, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu falei, é? Falou, é. Enquanto a gente estava entubando novamente, Leandra acordou, olhou para cima de nós e deu 3 sorrisos. No 4º dia de novena, a Leandra faleceu. E ela faleceu, é muito bonito, porque ela faleceu no amém de uma Ave Maria, de um terço. Quando a gente finalizou o terço, ela estava de mão dadas com meu esposo, e ela solta a mão do meu esposo e ela vai embora. O evangelho do próximo domingo expõe dor e a humilhação do Rei do Universo diante dos pagãos. A festa de Cristo Rei, proposta pela Igreja, se assemelha às histórias aqui apresentadas. Angústia e sofrimento para, no fim, a glória. O Rei exaltado, para sempre exaltado no céu. Neste 20 de novembro, o Brasil viveu o primeiro feriado nacional da consciência negra. A data marca a herança cultural africana e o combate ao racismo no país. O Dia Nacional da Consciência Negra era celebrado por algumas cidades brasileiras desde 2011. Em dezembro do ano passado, a Presidência da República sancionou uma lei aprovada no Congresso Nacional para transformar a data em um feriado nacional. O dia 20 de novembro foi escolhido por marcar a data da morte de Zumbi dos Palmares. Ele liderou o maior quilombo do Brasil e é reconhecido como um dos símbolos mais importantes da luta contra a escravidão. A data é para lembrar as lutas históricas contra a escravidão e conscientizar a sociedade sobre a necessidade de combater todas as formas de racismo. Eu sempre falo que todo dia é dia da consciência negra, em virtude do quê? Em virtude da grande influência da cultura africana no nosso dia a dia. A importância de preservar a cultura herdada dos ancestrais negros foi o tema da redação do Enem 2024. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Em entrevista ao canal Gov, para a ministra da Igualdade Racial, é preciso ampliar o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. O nosso edital, ele visou focar em docentes para que eles pudessem fazer esse intercâmbio Colômbia, África e outros lugares. Para o ano que vem já tem República Dominicana e Peru também, e Angola, para que eles se apropriassem cada vez mais dessa história e retornassem às suas escolas depois lecionando, cada vez mais firme naquilo ali. A comemoração de hoje serve para destacar ações, promover debates e combater o racismo. Uma pesquisa da rede Nossa São Paulo revela que 78% dos paulistanos reconhecem que há diferença no tratamento entre brancos e negros em vários ambientes. Veja na reportagem. 20 de novembro simboliza a luta por igualdade racial
respeito e direitos humanos para os negros brasileiros. O Brasil está pagando um preço alto por uma história mal resolvida. O Brasil escravizou o povo negro por quase 400 anos e depois deixou esse povo negro marginalizado. É isso que gerou esse Brasil tão complicado que temos hoje, onde você vai no shopping, tem racismo. Vai na escola, o negro sofre racismo. A pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo apontou que os paulistanos percebem diferenças no tratamento entre negros e brancos. Nas escolas e faculdades, 75% identificam a discriminação, enquanto 70% afirmam que há grande discriminação nas ruas e espaços públicos. O racismo está presente em todas as esferas da sociedade. Jovens da Educafro, associação que promove a inclusão da população negra na capital paulista, são vítimas dessa violência diariamente. Uma vez, em uma brincadeira com bolinha de papel, por ser o único menino negro da turma, a professora pediu para que eu levantasse e varresse a sala para punir em relação a esse ato que eu estava fazendo, essa brincadeira. Porém, os demais garotos, que eram brancos, não sofreram esse tipo de punição. Uma brincadeira com colegas, né? Acabou o menino me chamando de cabelo de bombril, o que foi bem desagradável. Mais tarde, com a aprendizagem, eu tive a consciência que isso de fato era racismo. O levantamento apontou iniciativas e o papel das pessoas no combate ao racismo. Incluir esse tema, inclusive no próprio currículo escolar. E isso é importante porque a gente vê que as escolas e faculdades estão em segundo lugar, né, como quase 80% também das pessoas que deveriam ser lugares, né, onde esse tipo de coisa não deve ser tolerada, não deveria ter espaço para esse tipo de coisa. O projeto que reserva 30% das vagas em concursos federais para pessoas pardas, pretas, indígenas, quilombolas, foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A medida quer ampliar a representatividade no serviço público e promover justiça social. O projeto de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pretende substituir a lei de cotas do serviço público, que perdeu vigência neste ano. A proposta amplia o percentual de 20% para 30% das vagas e inclui novas categorias, como indígenas e quilombolas. Em debate acalorado no plenário da Câmara dos Deputados, parlamentares manifestaram as suas opiniões. As cotas no serviço público significaram um grande avanço nos últimos 10 anos, mudaram a cor, a composição do serviço público brasileiro. Quando chega na favela, tem pobre branco, tem pobre preto. Não adianta tentar dividir o povo brasileiro entre pessoas negras e não negras. O texto aprovado ainda prevê alterações como a revisão da política a cada 5 anos e a exclusão de procedimentos complementares para confirmação de autodeclaração. O projeto segue agora para análise no Senado e será debatido antes de entrar em vigor. E uma pesquisa do Serasa aponta que mais de 40% dos endividados fizeram apostas online nas bets, na esperança de quitar as dívidas. Um feirão em São Paulo ajuda quem tem dívidas a se organizar financeiramente. Largo da Batata, zona oeste da capital paulista. Em pleno feriado, João e Laura fazem parte de um grupo de pessoas que vieram na esperança de quitar suas dívidas com descontos especiais. Consegui negociar 2 parcelas bem baixinhas que eu vou poder pagar. Devia R$ 1.400, caiu para 678. Parecia alguma coisa no meu nome e eu não sabia o que era. Aí eu já fiz o boleto para finalizar essa história aí. Mais de 1.000 empresas de segmentos diferentes participam da iniciativa. Basta o consumidor chegar aqui com um documento com foto, ele vai passar pela triagem, se ele tiver alguma negociação, ele já sai daqui com o Pix ou com o boleto em mãos. Se pagar o Pix, ele tem a baixa da negativação automaticamente, ele já sai com o nome limpo e o boleto,
ele consegue pagar em qualquer banco, lotérica. Neste ano surgiu uma nova preocupação que contribui para a inadimplência dos brasileiros. Uma pesquisa realizada pela Serasa revelou que 46% dos endividados já fizeram apostas online na esperança de quitar suas dívidas. A gente entendeu essa necessidade de avaliar como essas pessoas que são mais frágeis em relação à educação financeira, em relação ao acesso ao crédito, como elas estavam se relacionando com as apostas. Muitas vezes o que a gente percebe pelos dados da pesquisa é que as pessoas nem sabem se estão ganhando ou perdendo dinheiro, porque não faz um acompanhamento mensal de quanto está depositando naquela plataforma, às vezes faz o pagamento com cartão de crédito, às vezes no Pix. O levantamento ouviu cerca de 4.400 pessoas e também apontou que mais da metade dos apostadores tem receio de se viciar em jogos. Pensando nisso, a Serasa desenvolveu uma cartilha. Que é um guia de educação financeira de como, caso a pessoa decida apostar, entenda que é uma forma de entretenimento, como fazer isso com o máximo de segurança e consciência possível para evitar, para ter o menor impacto no orçamento familiar, na saúde mental e assim por diante. O feirão no Largo da Batata acontece até sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde, mas em qualquer lugar do Brasil é possível negociar débitos pelo site serasa.com.br. Seja qual for o motivo da dívida, o importante é terminar o ano com um nome limpo. É muito bom, né? A gente possa voltar a comprar de novo. Eu sou comerciante também, né? Eu tenho comércio também, trabalho de autônomo também. É maravilhoso, né? Porque às vezes tem alguma restrição, a gente é barrado em algumas negociações e agora não, agora tá tudo ok. O presidente da China faz a 4ª visita de Estado ao Brasil. No encontro com Lula, no Palácio da Alvorada, foram assinados acordos para o setor de tecnologia e infraestrutura. Xi Jinping foi recepcionado por Lula e a primeira-dama logo pela manhã. Um forte esquema de segurança foi montado para receber a comitiva chinesa. As ruas que dão acesso à Praça dos Três Poderes foram fechadas. Os dois presidentes assinaram acordos de cooperação na área de finanças, infraestrutura, cadeias produtivas, transformação ecológica e tecnologia. O Brasil estuda utilizar satélites chineses de internet com alta velocidade em parceria com a estatal Telebrás. O governo chinês também vai abrir o mercado para a entrada de produtos brasileiros como uvas frescas, sorgo e gergelim. O país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil, com um volume de negócios superior a 130 bilhões de dólares em exportações. Brasil e China têm 50 anos de relações diplomáticas. Na Conferência 2024 da ONU sobre mudanças climáticas, a COP29, representantes de duas nações que vivem os horrores da guerra alertaram hoje sobre o impacto climático que os conflitos têm gerado. A Ucrânia e a delegação palestina realizaram seus discursos nesta quarta-feira. Os líderes mundiais que participam da COP29 ouviram declarações preocupantes sobre os impactos climáticos que a guerra tem provocado. A ministra ucraniana de Proteção Ambiental disse que a Rússia apresenta relatórios ilegais sobre suas emissões de carbono em territórios ucranianos e que isso está minando a integridade do Acordo de Paris. Svitlana Klimchuk acrescentou que 3 milhões de hectares de floresta foram afetados por incêndios provocados pelos ataques russos e que o potencial de absorção de gases de efeito estufa da Ucrânia diminuiu em 1.700.000 toneladas de dióxido de carbono. Em outro momento, a presidente palestina da Autoridade de Qualidade Ambiental disse que a proteção do meio ambiente é um direito básico e que a guerra em Gaza dificulta todo esse processo. Nizrin Tamimi também alertou que a guerra polui fontes de água, espalha escombros poluídos com materiais perigosos e que os esforços de reconstrução podem liberar 30 milhões de toneladas de dióxido de carbono naquela região do mundo. E enquanto no Brasil as altas temperaturas chegam a todas as regiões, na Alemanha a situação é diferente. A chegada antecipada da neve mudou a paisagem no estado da Baviera.
As bagas vermelhas foram pegas de surpresa. Os galhos verdes dão lugar ao branco da neve e precisam resistir ao peso redobrado. Em alguns lugares, até as placas de trânsito foram cobertas. Os motoristas precisam intensificar a atenção e retirar a nevasca do carro, enquanto o caminhão limpa-neve abria as estradas. Isso tudo não foi motivo para tristeza. Pelo contrário, a temperatura negativa deixou muita gente feliz. O clima está ideal, não precisamos de correntes de neve, estamos preparados, então não há problema. Estamos usando as roupas certas, está tudo bem. Estamos felizes com a neve, chegamos aqui ontem e depois a neve veio e eu acho que foi ótimo. Segundo o Serviço Meteorológico Alemão, a antecipação da onda de frio foi provocada pelo ar marinho polar, que chegou à Baviera. Chegada antecipada que animou Carmen. A primeira coisa é simplesmente dar uma volta pela neve e aproveitar a crocância. Acabei de chegar para o spa, aqui é simplesmente lindo. Tão bom aproveitar a neve fresca, um pouco dela derrete aqui, mas quando você anda na neve fresca e ela tem uma crocância tão boa, é bom para a alma. Quem também gostou deste friozinho foram as crianças, que aproveitaram para brincar e montar bonecos de neve. Seja no calor ou nas baixas temperaturas, a beleza da criação divina precisa ser contemplada e a casa comum respeitada. Continua em algumas regiões do Brasil. Quinta-feira de tempo nublado e chuva forte em São Paulo, região sul e oeste do estado, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e também em Minas Gerais. O sol aparece pela manhã em parte do estado mineiro e capixaba. No sul do país, o dia será marcado por nebulosidade e chuva a qualquer momento em Santa Catarina e também no Paraná. Por lá pode chover forte. Em parte do Rio Grande do Sul, chove com menos intensidade. Tempo instável e com chuva a qualquer hora no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Em Goiânia e no Distrito Federal, dia nublado com pancadas à tarde. Em geral, a região centro-oeste tem a umidade do ar um pouco baixa e o clima mais seco. Agora, com a chuva, a umidade por lá chega aos seus 69% em Goiânia. Na região norte pode chover no Acre, Rondônia e também aqui no Amazonas. Uma área do Tocantins pode ter pancadas de chuva com trovoadas. A gente chega agora no Nordeste, onde a quinta-feira será de sol, em parte aqui da Bahia, Pernambuco e também do Rio Grande do Norte. Tempo firme no interior da região. E a chuva apenas em algumas áreas. Caminhando pelo mapa, as temperaturas para esta quinta-feira, mínima de 17 graus em Porto Alegre, máxima de 24 e mínima de 25 graus em Cuiabá e máxima de 33. Belo Horizonte cedia a Semana Internacional do Café. O evento é um dos maiores do mercado cafeeiro no Brasil e no mundo. A feira deve movimentar cerca de 60 milhões de reais em negócios. Carlos Eduardo é estudante de técnico em agropecuária. Ele veio de Patos de Minas para participar da Semana Internacional do Café. E a gente veio aqui para buscar conhecimento sobre a cafeicultura moderna e aprender um pouco sobre o café, né? E degustar um pouco, né, dessa matéria-prima muito boa. A 12ª edição do evento deve reunir mais de 20 mil pessoas. O objetivo da feira, ao colocar lado a lado empresários, profissionais e apreciadores da bebida, é gerar oportunidades de negócio em toda a cadeia do café brasileiro. Pelo fato da gente reunir toda a cadeia produtiva, desde a produção até o barista, até as cafeterias, né, onde servem o nosso café, a gente tem um posicionamento único de produto. E esse posicionamento gera conexão e gera negócios. São mais de 170 marcas expositoras. Para este ano, o tema escolhido foi como o clima, a ciência e os novos consumidores estão moldando o futuro do café. Nós tivemos
muito déficit, muita falta de chuva nos períodos de seca desse ano, que a seca prolongou por 150, 170 dias nas regiões produtoras. Isso já ocasionou uma queda na safra de 24, pelos intempéries dos 23 e 22, geadas, chuva de coincidência de granizo, e estamos esperando para poder fazer um diagnóstico agora em janeiro, como será a safra 25. Esse produtor rural do Rio de Janeiro destaca a importância de trazer seu café para o evento. Então, para a gente estar aqui em contato com o cliente nacional e internacional é muito importante para estar mostrando o nosso trabalho. A gente produz o café de ponta a ponta, desde as lavouras até a torrefação, então poder vir aqui e ver todo esse mundo do café é muito importante para nós como cafeicultores do Rio de Janeiro. A SIC ainda tem como destaque a competição Café do Ano, que define os melhores cafés brasileiros da nova safra. O encontro também cedia o Campeonato Brasileiro de Barista. O campeão vai representar o Brasil no Campeonato Mundial em 2025. Os encontros e acampamentos promovidos pela Canção Nova impulsionam a evangelização e mantêm no ar este sistema de comunicação que propõe a vida e leva esperança. Isso porque a sua mão generosa faz com que os ensinamentos de Cristo alcancem mais pessoas. Em virtude do feriado, ainda estamos com 54% na campanha deste mês. Evangelize com a gente, doe pelo Pix. A chave é simples, pix.doação@cançãonova.com ou acesse clube.cançãonova.com. Obrigado pela sua contribuição. A Canção Nova realiza neste final de semana o acampamento para músicos. O encontro deste ano tem como tema Sentinelas e vai contar com shows, pregações, Santa Missa. Entre músicos da Canção Nova, a expectativa é grande. É a melhor possível. Desde que a Canção Nova nasceu, as composições servem como ponta de lança na evangelização, aquela que penetra o coração para rasgá-lo e deixar que o amor de Cristo entre e transforme a vida. O Ministério de Música vai à frente. E é preciso que se vá à frente. Então, saiba disso. Você, Ministério de Música, precisa ter essa valentia, essa ousadia. Você precisa ir à frente. Esse ensinamento, claro, é apenas uma das muitas inspirações do Senhor dadas ao Padre Jonas Abib. E o fundador da Canção Nova deixou um grande legado na música católica. Que vos agrade o cantar da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Sou escolhido. A música Canção Nova se tornou uma primavera na igreja e hoje seus filhos seguem a inspiração e mantêm viva a chama da evangelização através da música. Está chegando o acampamento de músicos Canção Nova. Então esperamos você, vai ser uma alegria recebê-lo para dar continuidade ao legado que o Padre Jonas nos deixou. Salvar almas através da música, através da canção. Aquele que tu amas, enfermo está. Cantos inspirados que fazem o louvor crescer e conquistar espaço nos corações mais distantes. E não existem fronteiras para os músicos Canção Nova. Um canto novo a cada novo tempo. Uma nova primavera na música a cada nova primavera. E a travessia da estação tem novas composições para marcar uma época. Que tal a música Vínculo, composta pela missionária Débora Zadinho, na missão de Portugal? A espera de nos dar a comunhão. E eu estava ali, me preparando para a adoração, e de repente me veio no coração a letra, e foi me vindo a melodia, e também fui fazendo memória do nosso pai fundador, do Padre Jonas Abib, e foi dessa experiência que nasceu Vínculo. Diz muito do nosso jeito de cantar a Canção Nova, que é esse jeito, muito unido a Jesus Eucarístico. E
E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Daqui a pouco, acompanhe a missa do Clube da Evangelização e às 10 da noite o programa Direção Espiritual. Santa noite a você e os seus. Até amanhã.